Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem e com saúde. Olha, adorei esse novo formato aí que o JC bolou aí junto com o NEAF, porque eu acho que isso pode salvar a lavoura. Por quê? É bacana uma dica, um comentário e tal, mas o aluno ele precisa ter aulas para manter o ritmo, ainda mais agora, né? Nesse período difícil de quarentena. Então, agradeço o convite e faço com o maior prazer de trabalhar aqui algumas aulas especiais durante a quarentena e eu acho que vai ser bacana. E ó, não coloquei aula qualquer não, peguei o filé. Hoje, por exemplo, vocês vão estudar os efeitos, os impactos da emenda 103, a reforma da Previdência, sobre o artigo 40. Você já reparou que se procurar no YouTube, você não acha esses artigos comentados? Então o pessoal separou para vocês aqui material de primeira linha, tá bom? E eu estou muito feliz de participar. Vamos lá? Ó, já aviso, nós vamos passar pelos dispositivos e no final eu gostaria de pedir a vocês, votem, porque todas as terças-feiras nós vamos ter o quê? Uma aula especial. Mas quem decide qual vai ser a matéria? Você. É isso mesmo. Então vota lá, pede, né? Chega lá nos comentários e fala, queria assistir direito penal, professor Alessandro, fala alguma coisa de direito administrativo, direito de improbidade, deixa lá pra gente, tá bom? Por que nós separamos esse assunto como aulas especiais para MP e TJ? Porque tanto o escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça quanto o oficial de promotoria são concursos que já tinham data, 2020. O TJ era para vencer em 2019 e não podia prorrogar e foi prorrogar. Ninguém entende por quê. E agora até dezembro de 2020. E o oficial de promotoria até agosto. Então, pessoal, a matéria que eu vou trabalhar é comum a esses dois. Sem mais delongas, vamos aprender um pouco os efeitos da reforma da Previdência. Bom, vocês devem saber, claro, que quando a gente fala em emenda constitucional, né, ela tem um procedimento mais dificultoso do que uma lei para alterar a Constituição. Essa emenda, a emenda 103, a famosa reforma da Previdência, galera, ela alterou o artigo 37, ela alterou o artigo 38, 39 e o 40. Claro que o grande impacto foi no 40, porque envolve regime próprio da Previdência, tudo bem? Então, esse seria a grande alteração. Professor, como é que funciona essa coisa de regime próprio e regime geral? Vamos fazer alguma conversa inaugural já com você, mas eu queria mostrar um pouco o que é uma emenda. Primeiro, você sabe muito bem que o seu primo é escrevente, ele tem regime próprio de previdência. O teu irmão passou para analista do Tribunal Regional Federal, regime próprio da previdência. O teu pai é auditor fiscal, regime próprio da previdência. A tua irmã trabalha no Bradesco, regime geral de previdência, não é? O teu pai trabalha numa loja de roupa, regime geral de previdência social. Bacana. Nós já sabemos como é que funciona isso. E o regime geral está lá no 201, muitas vezes ele faz remissão aqui, e o regime próprio está lá no artigo 40 da Constituição. Professor, como é que muda uma Constituição com uma emenda? Professor, como é que faz uma emenda? É difícil, meu amigo. Como assim é difícil, professor? Olha, você tem uma votação muito difícil, porque pensa comigo, a Constituição ela está aqui, ó, no ápice do ordenamento jurídico, né? Você já deve ter ouvido isso. Aqui é que está a Constituição, no ápice do ordenamento. Mas como é que eu mudo uma Constituição? Por uma lei simplesinha? Não. As leis ficam aqui embaixo. Ó. As leis ficam aqui embaixo. Uma lei deve observar, né? Ela deve respeitar o texto constitucional. Senão ela tem um vício, ela tem um problema, ela tem uma doença. Ela tem uma inconstitucionalidade. Legal? Bacana. Então, para mudar uma Constituição, galera, eu já asseguro a vocês, não é fácil. Quando você vê ali, ó, promulgada a Constituição na mão desses dois homens, aí, o Alcolumbre e o Maia, tá? Por sua vez, presidente da Câmara, Maia, e o presidente do Senado, Alcolumbre, que por sua vez, o Alcolumbre também é o presidente do Congresso. Para você ter uma votação dessa, gente, olha como é difícil. Você tem de ter uma votação em 2 turnos e, olha isso, 3/5. Não é fácil. Professor, foi aprovada a emenda e acabou. É isso mesmo, você tem razão. A emenda 103 é uma realidade, é a reforma da Previdência. E eu vou aqui trazer para vocês agora os principais
dispositivos para uma prova de concurso como essas que eu acabei de falar. Senhores, o material é pouco que tem no mercado sobre esses assuntos. Então aproveite o dia, aproveite bem a aula e seja feliz. Ok, professor, vamos lá. Galera, o que é essa regra que veio, que não tinha na Constituição? O servidor público titular de cargo efetivo, às vezes ele está lá trabalhando, machucou o braço, mas nós não vamos aposentá-lo, antiga aposentadoria por invalidez, agora permanente. Gente, não é legal você tentar colocá-lo num novo trabalho? Né? Olha, você não vai digitar tanto, você vai exercer agora aquele trabalho ali. Isso se chama readaptação. O servidor titular de cargo efetivo, ele poderá ser readaptado, acompanha aí a minha leitura, hein, galera? Acompanha aí a minha leitura. O servidor, então, poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que ele tenha sofrido. Aliás, pode ser física ou mental, enquanto permanecer nessa condição. Bacana, para por aí. Professor, por que fizeram isso? Para evitar de aposentar o cara. Para que eu vou aposentar um e pagar? E chamar outro, pagar também. Eu vou tentar readaptar, né? E a Constituição trouxe isso. Só toma cuidado com essa parte final, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigido para o cargo de destino. Mantida a remuneração do cargo de origem. O que é isso? Lembra que o cara machucou o braço? Ele era escrevente. Aí ele chega e fala, eu queria ser juiz. Não, peraí, não dá. Porque você vai ter uma outra remuneração como juiz e exige que seja formado em direito e outros requisitos. Então, cuidado. Olha o que ele fala. Nível de escolaridade exigido para o cargo de destino, mantida a remuneração de onde você saiu, do cargo de origem. Essa é uma das grandes alterações que nós tivemos, pessoal, pela emenda 45. Toma cuidado, porque ela vai aparecer numa prova para você, tá bom? Inexoravelmente ela vai aparecer. E eu separei agora também uma regra para vocês, galera, muito importante. Uma regra muito importante, que é a seguinte: como é que funciona a questão do sujeito que tem um cargo, ele tem um cargo, resolve se eleger e veio uma alteração agora. Qual vai ser o regime jurídico dele? Como assim, professor? Exemplo, você é escrevente e resolve, olha, eu lutei para ser servidor, agora eu vou lutar por você. Eu vou ser deputado. Né? Meu nome é Alessandro Ferraz, se ninguém nada faz, vote no Ferraz. E eu me candidato. Como é que fica a minha vida? Nossa, professor, teve alteração isso também? Teve. O servidor público da administração direta, autárquica ou fundacional, no exercício do mandato, quais são as regras para ele? Eu estou lendo o artigo 38 de uma maneira um pouco melhor para você, só isso. Se ele foi eleito, você é servidor e foi eleito. Se você for eleito mandato federal, estadual, distrital, você afasta. Se você foi eleito prefeito, você afasta do seu cargo de escrevente e pode escolher o que é melhor, você pode escolher. Se você é escrevente e foi eleito vereador e tiver horário, é difícil, mas se você tiver horário para os dois, você pode exercer a vereança e ser escrevente. Se não, regra do prefeito, que é afasta e escolhe. Legal, professor, mas o que mudou a emenda sobre isso? Nada. Nada, professor. Não, ela não mudou nada. O que ela mudou foi aqui, ó. Em qualquer caso que exija o afastamento, é bom lembrar, o tempo do cara é contado para todos os efeitos, menos para promoção por merecimento. Como assim, professor? Ué, você não era escrevente? Você não foi eleito? Sim. O tempo que você está afastado é contado para tudo, menos para promoção por merecimento, pelo amor de Deus, né? Imagina você ficar fora, aí quando volta alguém fala, parabéns, viu? Você foi muito bem. Aí a pessoa fala, mas eu fiquei fora. Então, você ficou fora e a sessão melhorou sem você. Não tem sentido. Não tem o menor sentido, né? Então, vamos lá. Quando no artigo 38 vem um dispositivo e fala, ó, agora é nova redação. Na hipótese de ser assegurado regime geral, regime próprio, o cara permanece no mesmo regime de origem. Como assim? Gente, eu vou dar até um exemplo para vocês. O cara é servidor do TJ, tá aqui, ó, tá? Não, coloca aquele quadrado que eu prefiro. Ah, tá, legal. Olha aqui, ó. O cara é servidor do Tribunal de Justiça, tudo bem? Ele foi eleito deputado federal, tudo bem? Ah, tudo bem, foi eleito deputado federal.
O que diz o dispositivo? Que ele, se ele tiver regime geral, ó, por favor, volta na leitura. Olha o que ele falou, olha o que ele falou. Na hipótese de ser segurado em regime próprio, o escrevente é regime próprio, ele vai permanecer filiado a esse regime. Só isso. Ah, é só essa alteração, professor? Só essa. Então, esse escrevente... Opa, deixei tudo preto aqui. Esse escrevente vai, apesar de trabalhar em Brasília como deputado federal, ele vai estar vinculado ao regime de previdência do Estado de São Paulo. Professor, posso fazer uma pergunta? Pode, claro que pode. Professor, e se uma pessoa eleita? Uma pessoa eleita, ela também tem isso? Não. Se uma pessoa for eleita, qual vai ser o regime de previdência dela? Excelente pergunta. De acordo com o artigo 40, parágrafo 13, mandato eletivo, a partir de agora, é regime geral. Olha lá, cargo em comissão exclusivamente, cargo temporário, emprego público, sabe o seu irmão que passou na Caixa Econômica, Banco do Brasil? Regime geral. Mandato eletivo, regime geral. Ah, entendi. A regra que o senhor leu anteriormente para mim, ela só vale para o 38, que é uma regra especial para o servidor, é isso? Fica vinculado ao regime de origem. Muito boa. Agora, eu vou falar do artigo 40. Eu acho que, de cara, a próxima prova vai enfrentar isso aqui. As idades, pessoal. O servidor agora mudou. Esquece o lado esquerdo, que é antes da reforma, né? Olha o que ele fala. No âmbito da União, aos 62 anos de idade, se mulher. E aos 65 anos de idade, se homem. Cuidado com uma coisa. Você reparou que ele falou no âmbito da União e deu uma regra? Olha agora. E no âmbito dos estados... Opa! Então a regra 62, 65 já está batido o martelo. É para a União. Os outros vai depender de alterações em suas constituições. Ou seja, e no âmbito dos estados, Distrito Federal, dos municípios, na idade mínima estabelecida mediante o quê? Alteração às constituições e à lei orgânica. Puxa, professor, isso poderia ter uma tabelinha, hein, professor, para facilitar a vida da gente? Opa! No âmbito da União, homem 62, mulher 62, homem 65. Agora, no âmbito dos estados, Distrito Federal e municípios, vai ter de ter alteração lá. A Constituição não fala qual é. Tá bom? Esse quadro, inexoravelmente, certeza estará nas próximas provas envolvendo estes assuntos. Professor, o que mais que o senhor separou para a gente aí de importante? Cara, eu vou fechar a aula com um artigo. Eu vou fechar a aula matando um quadro enorme. Sabe o que é? Presta atenção no que eu vou te falar. Você acha que você deve tratar as pessoas de forma igual? Todo mundo? Ah, não, professor, porque eu tenho um amigo que ele tem dificuldade de locomoção. Ah, entendi, você tem razão. Então, você acha que eu devo tratar todo mundo igual? Não. Eu trato os iguais de forma igual. E os desiguais de forma desigual na medida em que se desigualam. Ô, professor, isso é bonito, hein? Isso é Rui Barbosa. Na verdade, isso é Aristóteles, aristotélico. Foi falado por Rui Barbosa lá na USP, no Largo de São Francisco, né? Na oração aos moços. Mas, na verdade, é uma premissa muito importante. Eu devo tratar os desiguais de forma desigual. Como é que eu vou tratar policial igual? Né? É legal o seu trabalho? E sair pra rua pra pegar bandido? Será que é igual? Será que uma pessoa que trabalha com condições especiais, né? Pouca luminosidade, o oxigênio, agente químico. Será que é igual? Será que ser professor fundamental, infantil e médio é igual? Pois bem, o artigo 40, parágrafo 4º, ele fala assim, ó. É vedada, é proibida a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios em regime próprio de previdência. E aí ele fala, ressalvadas, o 4A, o 4B, o 4C e o 5º. O que é isso, professor? Rapidinho, para você não cansar, porque eu fiz um quadro. Ele fala, ressalvados, servidores ali com deficiência. Ele fala do agente penitenciário, socioeducativo e alguns policiais. Eu gostaria só de falar um detalhe sobre esses policiais. Existe um rol de policiais do artigo 144. Quem que entra aí? A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, as polícias civis. Opa! Polícia Militar e Corpos de Bombeiro, eles entram numa regra específica, porque eles têm a reforma deles, tá? Eu só chamaria atenção para o inciso 6, que são os policiais penais estaduais, porque
Que emenda é essa que eu estou estudando? Que emenda é essa que eu estou estudando? 103, não é? E esse inciso 6 só veio na emenda 104. Então, alguns dizem, eles não entram. Eu entendo que eles entram sim. É que quando foi feita a emenda, não contemplava. Tanto que o dispositivo fala, vamos tratar diferente o inciso 1 ao 4 do 144. Olha a parte final. Ué, mas gente, esses caras têm de ser tratados diferente. Por quê? Porque eles entraram na emenda 104. Mas isso você vai ver depois. Quem mais que eu tenho que tratar diferente? Pessoas que têm exposição, né, servidores, com agente químico, biológico. Poxa, claro, isso está certo. E o professor. O cargo de professor, gente, eles falam que a gente vai diminuir 5 anos. A idade mínima será reduzida em 5 anos para homem e para mulher. Ou seja, lembra da idade do homem? 62? Professor, desculpa, toda hora erro que eu estou começando com a mulher, me perdoe. 62 da mulher, professora 57. Homem 65, professor 60. Reduz 5 anos. Não é para professor universitário, professor fundamental, infantil e médio. Bacana, professor. Aí eu fiz esse quadrão. Depois você dá um zoom aí na tela, tal, para anotar. Repare, eu consigo falar de todo mundo de uma vez só. Não pode requisitos e critérios diferenciados para concessão de benefícios, né? Não é isso que eu falei? É isso mesmo que o senhor falou. Então, aí eu pego e falo, ressalvado que um monte de artigo. O 4A, que são servidores com deficiência, o agente penitenciário socioeducativo, né? Os policiais, que nós já estudamos. Professor, até policial da Câmara e do Senado? Sim, senhor. Lá tem, professor, policial da Câmara e do Senado? Lá tem, sim. Tá bom? Os servidores, atividades aí, agentes químicos, físicos, biológicos e tudo mais, né? E o de professor em redução de 5 anos. Então, para você ter uma ideia, nós matamos o 40, parágrafo 4º, 4A, 4B, 4C e 5º. É muito importante trabalhar com o aluno com algum tipo de material também de memorização, né? Mas o meu professor não faz. Tenta fazer você. A gente precisa melhorar. Gente, esses dispositivos, a nossa aula não é tão longa. Esses dispositivos que eu acabei de falar com vocês são de suma importância, tá? Eu espero que você tenha compreendido bem. Leia os artigos 37 até o 40 e principalmente os dispositivos que eu falei aqui para vocês, tá? E como nós prometemos, promessa é dívida. Tá vendo aí as matérias que são comuns? Matérias que caem tanto no oficial de promotoria como no escrevente. Escrevente é um curso gigantesco, pessoal. Escrevente, os dois são nível médio, tá? Os dois são de nível médio. Os dois são VUNESP, os dois são VUNESP, os dois são de nível médio. Sabe quanto ganha o escrevente? Aproximadamente R$ 6.000 com nível médio. Professor, mas só passa quem tem superior. Você está enganado. Tá? É só se esforçar. Quando eu passei, eu não tinha nível superior ainda, tá? Então, assim, mas eu estava desempregado, aí foi uma baba para mim. Porque quando você está desempregado, você luta feito desgramado. Aproveite a luta agora, estude. Por favor, posso pedir uma coisa para vocês? Por favor, deixa um comentário aí se você gostou, se você não gostou, tá? Alguma sugestão, mas o mais importante, professor, desse edital, eu queria ver o senhor em penal. O senhor poderia dar umas dicas de direito penal, professor? E a gente vai trabalhar. Professor, o senhor pode falar de improbidade? E a gente vai falar, tá bom? Toda terça-feira a gente vai trabalhar com aulas especiais, tanto para o MP quanto para o TJ. Gente, se vocês não colocarem aí pedindo as aulas, não rola. Então, por favor, faça isso, que o pessoal do JC pode contar comigo também para esse tipo de trabalho, porque para mim é uma honra trabalhar com matérias aqui com vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí quais matérias, quais pontos, e nós voltaremos. Tá aqui as nossas redes sociais e eu agradeço o contato de todos. Tem o YouTube, tudo para vocês manterem contato. Muito obrigado a todos vocês, tá? Mais uma vez, muito obrigado, o pessoal gentil do Jornal dos Concursos.